Boa noite, gente. Paz de Jesus, vocês estão bem? Vocês estão felizes ainda? Venceram o frio? Hoje de manhã eu fui surpreendido, eu saí de casa, falei, meu Deus, não vai dar 10 pessoas da igreja. Tava cheio. Jesus, hoje vocês estão crentes demais. Muita fome, muita sede. Jesus, uma notícia boa é que Jesus é uma fonte transbordante e incessável de água pura. Tem água para matar a sua sede. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, Salmo 62, verso 11. Glória a Deus. Gente, eu não sei o que eu faço. Nós ligamos o ar, instalamos o ar-condicionado, e ele é tão forte que gelou Guará, Lorena, Aparecida. Vai fazer calor ainda, viu, gente? Até o final do ano vai estar calor. Jesus orou e falou assim, vamos economizar, né? Mandou um frio. Tô louco para ligar esse ar, os outros colocar blusa no calor, sim. Isso é bom demais. Gente do céu, Jesus é bom. Tivemos uma manhã incrível aqui, tivemos uma sexta-feira incrível. Aqui, ó, quando marcar aqui Pray House, não falta, mano, não falta. Vem, se esforce, vem estar aqui. Geralmente é numa sexta-feira. E aí você vem, porque nós sexta-feira a gente vem aqui uma reunião que, meu Deus, Jesus está aqui. Muita graça de Jesus tem sido transbordado nessa casa, através da vida dos irmãos. Eu estou tentando lembrar o que eu tinha que falar para vocês. Tinha alguma que eu tinha que falar, mas a gente lembra. Até o final a gente lembra. Essa semana, na verdade, nem seria eu quem ministraria, mas Deus me pegou com uma palavra tão transformadora. Eu falei, mano do céu, eu vou ter que ministrar, Jesus, nem era eu, não estava nessa escala não. E aí o Ministério de Louvor, obrigado, irmão, me mandou algumas músicas. Eu falei, meu Deus, sou eu mesmo que tenho que ministrar. E quando eles cantavam aqui, quando mandaram as músicas, eu fui ouvindo as músicas e eu fui pensando, meu Deus, a gente vai sendo tomado de tanta coisa, nossa mente vai sendo tomada de tanta coisa, que nós nos lembramos do Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, do que está por vir, Ele sabe na sua onisciência. Nós nos lembramos de um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, nada escapa à sua presença. Eu sei que escandalizei um pouco uma vez que estava ministrando aqui. Eu falei que nos meus momentos de abismo, no mais profundo abismo, o Heitor fala do lamaçal de pecado, né? Que ele resgatou a Carol, ele não está aqui hoje, eu já veio de manhã. Eu estava lá, Deus estava lá. Aí quando eu falo, tem pessoas que, nossa, irmão, não existe pecado que possa manchar a santidade de Deus. Ele está em todos os lugares e preenche todas as coisas com a sua presença. O Salmo 139 é o salmo, para mim, um dos mais lindos da Bíblia. E ele fala sobre isso, sobre Deus me conhecer, nos conhecer, quando os nossos ossos ainda estavam em formação. Ele fala, se eu subir ao mais alto céu, se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali estás. Esse Deus é onipresente, é onisciente. Ele tem um plano para mim e para você. Ele sabe, Ele nos projetou. Ele tem ciência, onisciência. Ele sabe, Ele tem ciência do que nos aguarda no futuro.
e nós não podemos enxergar sequer 1 metro de distância à nossa frente. Nós só enxergamos aquilo que recebemos luz. E o nosso futuro é tão obscuro ainda para nós acerca de algumas questões, enquanto Deus já tem tudo resolvido na sua mente. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas às vezes a gente esquece de um atributo de Deus, que como os outros também é importante, que é que Deus, Ele é onipotente. Todo o poder, toda a fonte de poder emana do nosso Deus. Ele tem todo o poder. E o salmista, nesse Salmo 62, verso 11, ele diz sobre isso, ele fala: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Ele está falando que Deus disse uma coisa, 2 vezes ele ouviu, que todo o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. E nós não poderemos ter um completo conceito, um conceito correto acerca de Deus, se não pensarmos nele como onipotente, igualmente a onisciente e a onipresente. E buscando uma palavra sobre esse poder de Deus, eu busquei alguns estudos, busquei algumas coisas, encontrei algumas coisas incríveis que eu tinha, outras. E a gente sempre fala que livros são os nossos amigos. Os estudos que a gente vem guardando são de nossos amigos, embora muitos eu nem conheça. E encontrei algumas fontes incríveis acerca de um Deus, falando acerca de um Deus que é poderoso, que Ele é onipotente, que detém todo o poder. E algumas das coisas que eu fui lendo, eu fui marcando algumas e fui anotando e queria ministrar para o seu coração hoje. Uma das coisas é que quem não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Vou repetir. Quem não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Como Deus tem uma vontade para decidir o que julga bom, assim tem poder para executar a sua vontade. Deus é o único que pode fazer realmente o que Ele quer. Toda a criação, todo ser, grande ou pequeno, encontra limitações na execução de um intento que está no seu coração. Deus não, Ele tem todo o poder para fazer aquilo que está no seu coração. E nós precisamos hoje, o desejo do meu coração é que você saia daqui hoje compreendendo o tamanho do Deus que você diz que serve. O tamanho do Deus que você serve. Porque às vezes nós conhecemos só o Deus onisciente, onipresente. Eu falei de manhã aqui. Quantos aqui já ouviram da sua mãe assim, ó, olha, Deus está vendo. E o nosso coração até treme. Depois nós vamos ficando meio sem vergonha, nós vamos ouvindo muito e não acontece nada. A gente até começa a desconfiar que Deus não está vendo não, porque a gente conseguiu enrolar a nossa mãe, enrolar o nosso pai. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar, com quem teremos que prestar conta. A canção, que tem algumas canções que nós cantamos aqui, uma delas diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê todas as coisas. Não há nada que possa ser escondido. E nós entendemos isso e nos esquecemos que Ele não só é onipresente, como Ele também é onipotente. Ele não é só onisciente, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo que lhe agrade, tudo. Não há nada que Ele não possa fazer.
tudo que a sua sabedoria dirija, tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, assim o poder de Deus é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, incompreensível, não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado por qualquer criatura. Ele é imparável. Nada pode impedir o seu querer. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que todo poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus. Na versão autorizada da King James, diz assim: uma vez falou Deus, nada mais é necessário. Uma vez Deus falou, está falado. A sua palavra não pode voltar atrás. Aquilo que Deus determinou irá se cumprir na sua totalidade, irá se cumprir. O que Deus disse irá se cumprir. E eu sei que você está louco para ouvir uma profecia, porque se Deus, mas a sua palavra é a maior profecia que nós podemos encontrar. Está acima de tudo, a sua palavra não volta atrás. O texto no final de Apocalipse fala sobre: se alguém acrescentar uma vírgula sequer ao que ele disse, será considerado anátema. Ninguém pode acrescentar ou tirar aquilo que está dito na sua palavra. Aquilo que ele disse que irá acontecer vai se cumprir. Ninguém pode impedir. Nenhum governo, por mais poderoso que seja, poderá impedir aquilo que Deus determinou no seu coração. Aliás, a Bíblia fala que muitos irão tentar antes. Os pré-tribulacionistas que querem escapar rapidinho, nós estamos juntos, também queria, mas eu acho que nós não vamos não. Mas assim, o governo do mal vai se instaurar na terra, o mal vai ter na terra. E a sensação que eu tenho quando eu leio o livro de Apocalipse é que Deus ri da tentativa dos homens de vencê-lo. E eu tenho uma ideia assim meio fantasiosa um pouco, que eu curto demais essa coisa apocalíptica, onde os homens vão tentar derrotar Deus, vão tentar ser maior do que Deus. Aliás, isso já foi tentado, e deu ruim para o anjo que tentou se rebelar contra ele. E parece que Deus apenas está olhando e esperando que se cumpra o tempo para ele se revelar aos homens como um Deus que tem todo o poder. Uma vez falou Deus, ele não precisa falar de novo. A palavra de Deus diz sobre si mesmo: passarão os céus e a terra, porém, você já sabe, a sua palavra não passará. Passará céus e terra, está falando do tempo dos tempos. Passarão governos, passarão reis, passará tudo, mas a sua palavra, aquilo que ele disse, não vai passar. Tudo irá se cumprir. Uma vez falou Deus, e fica muito bem pontuado acerca de quem ele é, quando ele fala uma vez. Não é igual a sua mãe, seu pai, que fica falando assim: olha, eu não vou falar de novo, hein? Eu faço isso com a Alice. Ela está lá para dentro, eu posso falar, né? Ela não gosta que fale dela. Eu falo isso para Noemi: se você fizer isso de novo, você... olha, eu já falei, hein? E a gente regala até o olho para ver se o filho fica com medo. Eu já falei. O filho olha para você: tá bom, pai. Você vira as costas e está fazendo de novo. Deus não é assim. Ele não precisa ficar provando para mim e para você que Ele é Deus. Ele é. E o seu conceito, a sua ideia sobre Ele não muda quem Ele é. Ele é Deus. Porque só precisa ficar provando
algo para alguém quem não tem certeza de quem realmente é. Tem um monte de gente querendo provar para os outros que é rico. Já viu isso? Não, e ele nem é. Compra o iPhone da última geração, não sai, não compra roupa rasgada. Mas ele, o Alê sabe, o Alê, pergunta para o Alê. Mas ele compra o iPhone, porque alguém precisa ver que ele pode comprar um iPhone. E ele só está tentando, mas Deus não tem, Deus é. Ele não precisa provar para um governo de esquerda ou de direita que ele está no governo de todas as coisas, porque todas as coisas no fim vai convergir para algo que já está no seu coração. Ilusão é da humanidade achar que pode mudar o destino que Deus já projetou. Ele é Deus. Nós, pobres mortais, podemos falar muitas vezes igual aos nossos pais, e contudo, sem sermos ouvidos. Ele fala somente uma vez, e o trovão do seu poder é ouvido sobre as montanhas. Salmo 18, verso 13 a 15 diz assim: o Senhor, a voz do Altíssimo, ressoou nos céus como a voz de um trovão. Logo começaram a cair pedras e fogo. Ele lançou sobre os inimigos suas terríveis lanças, os relâmpagos, e eles fugiram apavorados. Quando ele falou, os mares recuaram. Com a violência da sua ira, com o sopro do seu furor, foi possível ver o abismo no fundo do mar. Uma vez, falou Deus, uma vez, e toda terra treme ao som da sua voz. E quando fala, quando a terra treme ao som da sua voz, não estou falando dos terremotos, isso é pouco perto da grandeza do seu poder, é pouco, é coisa ínfima, que não acrescenta nada ao seu domínio, ao seu poder. Mas o texto, quando fala que ao som da sua voz toda a terra treme, está falando sobre uma ordem dada, vindo da boca de Deus. Toda a natureza criada, toda a criação se alinha à tua vontade. A terra treme, ela se abala, temendo aquele que está falando. Ele é poderoso. Salmo 89, 6 diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Não são dos réis mortais comuns, mas o texto, o salmista está dizendo quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos. Ele fala filhos dos poderosos e não fala os poderosos, porque um pai que é poderoso, se mexer com o filho dele, nós, réis mortais, se mexer com os nossos filhos, nós já empolamos o peito. Eu sempre falo aqui, né, que Deus já me fez desse tamanho assim, rolicinho, porque se eu fosse do tamanho do Julião, eu ia viver encrencado. Estou brincando, meu coração está manso. Mas quando ele fala assim, ó, quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos, fala assim, quem poderá conter o seu poder? Quem é igual a ele? Porque se você mexer com o filho de um poderoso, ele vem com tudo para cima de você, e Deus está rindo disso. Quem é que pode deter quando ele intenta algo? Você já conhece, já ouviu falar a história do rei Nabucodonosor, contemporâneo de Daniel? Você já sabe a história, está no livro de Daniel, capítulo 4. No capítulo 4, Daniel escrevendo no seu livro, o profeta Daniel diz que o rei teve um sonho, você já sabe da história. Aí Daniel vai e interpreta o sonho do rei, falando acerca do que ia acontecer. O rei, ouvindo o conselho de Daniel, não ligou, subiu no alto do palácio. E quando nós falamos do rei Nabucodonosor, era o rei que dominava sobre toda a terra. Não é o presidente de um país.
O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra. Seu exército, suas riquezas, seu palácio. E um dia diz a palavra que ele subiu lá no alto do seu palácio, olhou tudo aquilo que ele via construído e olhou a distância, a extensão do seu reino e falou assim no seu coração: eu sou o cara. Que é isso que eu criei? Eu sou muito poderoso, glória a mim. Seja feita a minha vontade. Eu sou muito poderoso. A Bíblia diz que ele ainda nem tinha terminado de falar. Veio uma voz do céu, falando assim, ó: corta a árvore. E a história você já sabe, aquele homem perdeu toda a sua consciência humana. Já era como um animal, e a palavra fala, Daniel fala que ele foi para o campo comer grama, mato, igual um animal. O rei todo-poderoso, uma única vez Deus falou: corta a árvore. O rei poderoso, andando de quatro no campo, comendo capim, porque achou que poderia ser maior do que Deus. O texto que eu vou ler para você é quando o rei Nabucodonosor recobrou a consciência e Deus tirou a palavra que estava sobre ele. A partir do verso 34 do capítulo 4 de Daniel diz assim: ao fim daqueles 7 anos, aquele homem comendo mato como um animal, o rei poderoso. Ao fim daqueles 7 anos, eu, Nabucodonosor, olhei o céu, minha mente voltou a funcionar como mente de homem, e louvei e adorei o Deus Altíssimo, e dei glória àquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino dura para sempre. No 35 ele diz: quando comparamos a ele todos os moradores da terra, eles não valem nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Aí ele assume diante de Deus e diante das testemunhas: não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele: o Senhor não pode fazer isso. Ninguém. Ele é poderoso. Todo esse poder, a realidade desse poder foi revelada a nós, mostrada a nós quando Deus se encarnou e tabernaculou, ou seja, habitou entre os homens na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ouça a sua voz e o seu poder através dos milagres. Mateus 8:3 diz assim: ao leproso ele disse: sê limpo. Ele disse uma vez: sê limpo. E logo ficou completamente purificado da sua lepra. Todo o poder. João 11:43-44, você conhece a história de Lázaro. Há 4 dias num túmulo, morto. E o texto diz: ele bradou na porta do sepulcro: Lázaro, sai para fora. E o texto diz que ele saiu com vida. Você se lembra da tempestade, os discípulos no barco? E ele se pôs de pé e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quem é esse? Os discípulos apavorados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você se esqueceu que esse Deus é poderoso para colocar em ordem qualquer caos,
para trazer bonança em qualquer tempestade, e dizer: cala-te vento, e o vento cessa. Qualquer adversidade não é nada para esse Deus que nós servimos. Ele é poderoso. Eu quis falar da legião de demônios em Gadara. Ao ver o Filho de Deus, os demônios não puderam resistir à sua ordem, carregada, saturada de autoridade. E eles agora se curvam e pedem: por favor, então deixa a gente entrar nesses porcos e nos lançarmos no abismo. Todo o poder de Deus foi demonstrado no Filho Jesus Cristo. Nada pode impedir ele de agir. O poder pertence a Deus, somente a Deus. Não existe uma só criatura no universo inteiro, nenhuma só criatura tem sequer uma minúscula partícula, um átomo do seu poder, salvo aqueles aos quais ele delegou o poder. Ele impartiu o poder. Ele derramou um pouquinho do poder. Mas o poder de Deus não é adquirido, não depende do reconhecimento de nenhuma autoridade. Simplesmente, unicamente pertence a Ele o poder. É dele. Está na sua essência onipotente, todo o poder está nele. Charles Spurgeon, em um dos seus textos, belíssimo por sinal, diz assim: o poder de Deus é como ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao onipotente. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas o seu esplendor. Ele próprio é a grande fonte central e o originador de toda a energia, toda a criação dá testemunho, não só do grande poder de Deus, mas também da sua inteira independência de todas as coisas criadas. Não há nada que você possa falar ou fazer que o torne poderoso, ele já o é. Não há nenhuma autoridade. Nabucodonosor estava apenas constatando algo que ele era, através da sua experiência profunda que ele teve com Deus. Ninguém pode pará-lo. O que dizer de Jó? Jó um dia se atreveu a tentar encurralar Deus. Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo que o Senhor não está vendo? Olha a minha justiça, justiça própria de Jó gritando. Olha quem eu fui, o quão bom eu fui. Como se Deus estivesse errado, como se Deus não estivesse domínio, controle, como se Deus não estivesse vendo. Mal sabia Jó que a experiência que ele estava passando era porque Deus permitira que ele fosse tocado por Satanás, que pediu a Deus a autorização. E quando Jó, na sua insensatez, na sua loucura, no ápice do seu sofrimento, ele tenta encurralar Deus. Aí, no livro de Jó, capítulo 38, a partir do verso 1, Deus responde a Jó. Diz assim o texto, a partir do verso 1. Quando Eliú acabou de falar, o amigo, o Senhor respondeu a Jó, falando no meio da tempestade. Eu li esse texto, eu fiquei assim, muito tocado por Deus. Porque o texto está dizendo que havia uma tempestade. Uma tempestade, não era um ventinho soprando, gente. Não era uma brisa.
Era uma tempestade, raios, trovões, chuva forte, ventania, tempestade. E o texto diz que o Senhor respondeu a Jó falando no meio da tempestade. E ele disse: quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe sobre o que se apoiam os alicerces do mundo, e quem colocou a primeira pedra dessa complexa construção. Quem é capaz de contar todos os monumentos do seu poder? Eu falei aqui de manhã que às vezes eu gostava de pescar no alto mar. E o barco ia indo, nós íamos saindo pela costeira, e daqui a pouco pegava as correntes marítimas e entrávamos no alto mar. E a gente ia indo, daqui a pouco sumia terra. Nós não enxergávamos mais terra alguma. Nós não enxergávamos mais ninguém, era só o mar, só o mar. Não tinha uma luz, a não ser a luz do barco, à noite. E de dia nós não enxergávamos nenhuma embarcação à frente, nenhuma atrás. Nós não tínhamos um sinal de terra, apenas as ondas batendo. E às vezes eu pensava, se ele soprar um vento, a onda engole o nosso barco. E ninguém vai saber. E eu pensava assim, e ninguém consegue impedir. Ninguém. Se ele fizer levantar altas ondas, quem pode? Quem pode impedir? Quem tem força para soprar um vento contrário e deter as ondas do mar, se ele quiser que elas ultrapassem o firmamento? Já parou para pensar que a terra quase na sua totalidade é água e ela não ultrapassa uma linha determinada por Deus, porque Ele, na sua palavra, no livro de Gênesis, disse: Ele estabeleceu o firmamento, a separação do céu, da terra, das águas. Quem pode contra esse Deus? Quem é capaz de contar os monumentos do seu poder? Mesmo aquilo que nós conseguimos ver, mesmo aquilo que é demonstrado do seu poder, na criação que se vê, nos mares, nas montanhas, no sol. Quem pode deter o sol? Tudo aquilo que é demonstrado do seu poder na criação visível está inteiramente, escute isso, está inteiramente fora da nossa capacidade de compreensão. E menos ainda podemos conceber a onipotência propriamente dita. Escute isso. Existe infinitamente mais poder abrigado na natureza de Deus do que o expresso em todas as suas obras. Tudo aquilo que se vê é apenas um átomo do poder de Deus na criação. Existem abismos no mar que ninguém chegou. Aliás, você deve ter ouvido isso, que sabe-se muito, muito menos o que está no fundo do mar do que está acima do céu. Há lugares, há profundezas que o homem não chegou. E às vezes tenta, num submarino, 4 loucos. São apenas uma forma dele dizer que todo o poder é dele. E são poucas coisas que a gente pode ver e falar: conheci todo o poder de Deus. Não, nós não conseguiremos.
Se você estudar, e vai saber que existem várias galáxias com vários planetas, infinitamente, não existe como. Deus mostrando todo o seu poder para Abraão, ele fala: Abraão, olha isso, sai aí e conta as estrelas do céu, sem apontar o dedo, senão dá verruga no dedo. Você já caiu nessa, né? Não pode apontar a estrela que cresce verruga no dedo. Conta as estrelas do céu. Abraão começou a contar, e eu acho que em algum momento ele falou: não dá. E Deus fala assim: meu amigo, eu conheço cada estrela dessa pelo nome. Você acha que eu não poderei levantar da sua semente uma grande nação? E eu estou falando aqui, talvez alguma coisa está ressonando aí na sua mente, no seu coração, acerca de algo que você vê que hoje talvez para você estava morto, enterrado, e era impossível, e Deus está falando com você hoje: não há impossível para Ele. Ele pode tudo. Existem algumas passagens na Bíblia que quando a gente junta, a gente fica maravilhado. Jó, capítulo 9, verso 8, expressa o indomável poder de Deus. Diz assim: o que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. Jó fala acerca de Deus como aquele que estendeu, como se fosse um pano, que estendeu os céus, que anda sobre os altos do mar. Não existe nenhum lugar onde ele não possa colocar os seus pés. Aliás, um texto incrível da Bíblia diz que ele faz da terra o estrado dos seus pés. Fala do poder, não que Deus seja um pezão grandão. Jó 22:14 fala da imensidade da sua presença. Ele passeia pelo circuito dos céus. Ele está falando, quando fala aqui dos céus, ele não está falando das nuvens fofinhas. Ele está falando de toda a galáxia. Ele passeia sobre ela. Os seus olhos percorrem. Ele confere para ver se está tudo no seu devido lugar, conforme Ele estabeleceu, segundo a tua vontade. Aliás, Ele é criativo demais. Vou correr. Salmo 104:3 expressa a espantosa rapidez da sua operação. Ele é rápido em agir. Diz assim: Ele anda sobre as asas do vento. E eu fiquei pensando nisso. Ele anda nas asas do vento. Ele fala com voz suave no meio de uma tempestade. E aqui ele está falando de vento impetuoso, de vento poderoso, de ciclone, de tufão, de tornado. E o texto diz que ele não corre. Ele não corre para alcançar, ele anda. Porque ele está acima com o seu poder de todas essas coisas. Ele é quem dá ordem. Sobre o vento mais impetuoso, sobre o mais impetuoso os elementos. Já viu o estrago que faz um vento? Vamos considerar um pouco do poder de Deus na criação. Salmo 89, 11 e 12 diz assim: teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu fundaste. O norte e o sul tu criaste. O nosso intelecto é incapaz de captar a complexidade, a plenitude do que está sendo dito aqui. Nossa intelectualidade não alcança. Diz assim, Salmo 33:9: Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A matéria-prima da criação, sabe qual foi? A voz dele. Não existia matéria-prima para se criar a terra. Ele criou a partir da sua palavra. Haja luz, haja o firmamento, sol, lua, peixes nos mares, aves no céu.
árvores, e Ele criou tudo de uma forma que seja tudo sustentável. Nosso intelecto é incapaz de alcançar a plenitude do que Ele realizou. Disse Deus: haja. E assim foi. Gênesis capítulo 1. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Salmo 89, 13. No Salmo 33 diz assim o salmista: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, faz dos abismos seu depósito. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e logo tudo apareceu. É maravilhoso saber disso. Que tudo que foi criado por Deus foi produzido sem material nenhum, brotou de um vazio através da sua palavra. Ele trouxe a existência do nada. Considere o poder de Deus na preservação de tudo que Ele criou. O texto para mim mais lindo da Bíblia, eu sou chamado pela Bíblia, todo o texto eu falo que é o mais lindo. Quando a palavra está se referindo ao Filho de Deus, ele fala assim: Ele é aquele que é a imagem do Deus invisível, pelo qual todas as coisas foram criadas, e pelo qual todas as coisas ainda continuam existindo. A imagem do Filho reflete a imagem de um Deus que tem todo o poder, que criou todas as coisas e preserva todas as coisas no seu devido lugar. Hebreus 1:3 diz assim: Ele sustenta, preserva todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Quem pode ir contra esse Deus? Considere o poder de Deus no governo. Pense que Deus governa sobre todas as coisas e coloca limite em todas as coisas. Ele é quem governa sobre todas as coisas. Você já parou para pensar na restrição que Deus impõe a Satanás e seus anjos? Eu falei aqui para vocês de Jó, falei para vocês do que Satanás, com a permissão de Deus, fez na vida de Jó. Satanás, pense no quanto Deus contém e restringe a sua ação. A restrição que Deus impõe, a ruindade de Satanás. O diabo, nosso adversário, diz o texto, 1 Pedro 5:8. O diabo, nosso adversário. Pedro não está brincando quando fala acerca daquele que é contra nós. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que impõe limites na sua ação? Quem que você acha que impõe? Ele anda bramando. Ele tem sede pelos filhos de Deus, a obra-prima da criação. Satanás está cheio de ódio a Deus. Ele tem diabólica inimizade contra os homens, em particular aqueles que são considerados santos de Deus. Aquele que teve inveja de Adão, lá no paraíso, não quer que eu e você sinta o prazer de usufruir de nenhuma das bênçãos de Deus. Ele tenta nos impedir disso. Se ele pudesse fazer o que ele deseja, ele faria comigo, com você, o mesmo que fez com Jó. Enviaria fogo do céu sobre os frutos da terra, sobre os nossos celeiros. Destruiria todo o gado, todo o nosso sustento. Faria com que vendavais derrubassem nossas casas.
matasse os nossos filhos e cobriria de feridos nossos corpos. Mas ainda que você não perceba, Deus é quem põe limite nas suas ações. Ele nos preserva num lugar seguro. Ele tem todo o poder. Todo o poder pertence a Deus. E ainda que você não perceba, é Deus quem impede Satanás de realizar os seus planos perversos e diabólicos. Deus lhe impõe limites. E se tinha algum medo no seu coração, hoje é um dia de você encontrar em Deus um lugar seguro para você habitar. Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é o nosso lugar de descanso. Deus é quem restringe a corrupção natural dos homens. Olha o texto de Romanos capítulo 3, verso 11 em diante, o que diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com toda a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. A humanidade que você conhece caminha a passos largos para a destruição. Eles querem destruir as referências morais, para ser livre, para destruir tudo o que Deus construiu. Quem você acha que impõe limite à ação do homem? O único que pode é Deus. Não existe leis. E aquilo que você vê é Deus suportando erupções pecaminosas para mostrar que terríveis estragos têm sido causados pela apostasia do homem. Deus permite algumas ações de homens sanguinários e maldosos para mostrar ao próprio homem a sua corrupção, o seu estado de miséria, para que eles possam olhar para Deus e buscar em Deus a transformação e a regeneração da queda adâmica. Porque os filhos de Adão são esses que Romanos estão falando. Essa é a natureza de cada um dos descendentes de Adão. Que são obstinados na sua loucura. E certamente triunfariam em destruir tudo que Deus criou, se o poder de Deus não impusesse com portas e refreasse o mal do coração do homem. O mundo ainda não está num verdadeiro caos, porque Deus coloca limites. E quando alguém tenta se levantar contra o que Ele ordena, Ele lembra que o homem é apenas como a relva, que hoje cresce, floresce, mas no final do dia seca-se e morre. Quem é o homem para dizer a Deus o que ele tem que fazer? A boca dos ímpios está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E Deus permite para que possamos ver a diferença de quem teme a Deus e quem não o teme. E eu queria, além de você considerar a restrição de Deus à corrupção natural do homem, o poder de Deus no governo, o poder de Deus na preservação, o poder de Deus na criação,
Eu preciso que você saia daqui hoje considerando o poder de Deus no juízo. Nós estamos hoje vivendo um tempo onde pintam Deus, um Deus fofinho, lindinho, quase um ursinho carinhoso. E se esquece que Deus, o seu poder, um dia exercerá juízo. Juízo. Ezequiel 22:14 diz: quando ele fere, ninguém lhe pode resistir. Ninguém pode resistir quando ele decide ferir. Diz assim o texto: eu, o Senhor, disse isso. Chegou o momento em que agirei, não voltarei atrás, e não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor nosso Deus. Considere um Deus que é poderoso no dia de juízo, que trará juízo. Lembre-se do dilúvio. Deus abriu as janelas do céu e rompeu as grandes fontes do abismo, e, exceto os que estavam na arca, destruiu toda a raça humana. E quem pôde impedi-lo de trazer o juízo? Todos estavam impotentes diante do furor da sua ira, e foram todos tragados. Quem pode impedir quando ele se levanta em juízo para exercer a justiça? Quantos se lembram de Sodoma e Gomorra? Uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu, e as cidades da planície eles não foram só feridos, eles foram exterminadas. Quem se lembra de Faraó e todo o seu exército atrás do povo de Israel? Deus soprou um vento, o mar se abriu, o povo de Israel passou, e Faraó e todos os seus exércitos nada puderam fazer quando Deus fez com que o mar vermelho se fechasse sobre eles. Quem pode impedir Deus de agir quando quer imputar juízo? Quem? Preste atenção no que diz no livro de Romanos, capítulo 9, 22. E que direis de Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Deus é o único que coloca limite no seu próprio poder por causa da sua palavra. Ele diz: agora, por esse tempo, por causa do meu filho, toda a ira eu suporto com paciência, todos os vasos da ira, mas há algo que está preparado para a perdição. Haverá um tempo em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Quem pode impedi-lo? Diz para mim, quem pode? Você acha que a sua intelectualidade, você acha que a sua suposta sabedoria pode impedi-lo? A sabedoria do homem, a palavra de Deus diz que é loucura para ele, e ele ri daqueles que querem censurá-lo. Deus manifestará o seu tremendo poder sobre os reprovados, não apenas encerrando-os ou encarcerando-os no inferno, mas preservando sobrenaturalmente os seus corpos, como também as suas almas, em meio às chamas eternas do lago de fogo. A sua Bíblia fala sobre isso, e a minha também. Quem pode impedi-lo? Quem pode se levantar hoje e falar: não, o Senhor não fará mais isso? Entendendo que esse Deus é poderoso, deveríamos todos tremer diante dele. Deveríamos ser tomados por um grande temor.
sabendo e entendendo quem Ele é, o onipotente, o único, que detém todo o poder. Desafiar aquele que está revestido de onipotência, que pode rasgar-nos em pedaços ou lançar-nos no inferno na hora que quiser, é o cúmulo da insanidade. Mas esse Deus é tão incrível, que mesmo com todo esse poder, Ele nos deu uma porta de escape da ira que há de vir sobre o mundo. Ele preparou um caminho, porque o desejo dele é de nos preservar da ira que há de vir sobre o mundo. Ele não está falando que vai desistir de trazer o juízo sobre o mundo e a humanidade. Ele está falando que existe um caminho para que eu e você sejamos poupados, preservados no dia dessa ira, no dia do juízo. É simplesmente ser sábio, dar ouvido a uma ordem que Ele deu. No Salmo 2:12 diz assim, no Salmo de número 2, verso 11 e 12, diz assim: sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Vou repetir: sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. O 12 diz para mim e para você: ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. O Filho foi enviado para que eu e você nos rendamos aos seus pés. Ajoelhem-se diante do Filho, beijem os seus pés. Os santos, nós os santos de toda a terra, aqueles que foram santificados, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, do Filho. Os santos podem confiar num Deus assim tão poderoso. Ele é digno de plena confiança. Ouça o que Deus está falando para mim e para você. Nada é impossível para Ele. Se Deus fosse limitado em poder e força, aí sim poderíamos ficar desesperados, mas vendo que Ele se reveste de onipotência, nenhuma oração é tão difícil que Ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que Ele não possa suprir. Nenhuma cólera ou ira é tão forte que Ele não possa subjugar debaixo dos seus pés. Nenhuma tentação é tão poderosa que Ele não nos possa livrar dela. Nenhuma miséria é tão profunda que Ele não possa aliviar, trazer alívio. O Senhor é a força da minha vida. Salmo 27:1. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Efésios capítulo 3, verso 20 ao 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para sempre. Amém. Esse é o seu Deus, onisciente,
onipresente, mas também é um Deus onipotente, que guarda e protege os seus filhos, que nos escolheu para nos adotar e sermos os seus filhos. E não há limite para a sua ação em prol da salvação dos seus filhos. O poder de Deus não é para que você use como um acessório e invoque quando você quer alguma coisa. O poder de Deus é para preservar a sua vida e a sua salvação, porque Ele quer você para a eternidade. Fique de pé, adora Ele, em nome de Jesus.